começa agora mais um painel do Web Summit Porto Gente 2017. Hoje convidamos o engenheiro Luiz Alberto Costa Franco, que em toda a sua carreira profissional, tanto como funcionário, como diretor do Porto de Santos, atualmente como consultor também, participou de alguns projetos ligados à Secretaria de Portos, cuidou do canal de navegação do Porto de Santos, é um grande especialista em dragagem, há mais de 45 anos cuida desse tema, e hoje convidamos para poder falar um pouco sobre a questão da dragagem no Porto Santista, também válido para outros portos brasileiros, porque muito se fala que a dragagem é um problema para o Porto de Santos, e na verdade nós vemos como solução. Muito se debate sobre os modelos econômicos de forma a fazer o serviço de dragagem, mas pouco se fala da otimização dos serviços e da questão de aumentar a eficiência para que se possa fazer uma dragagem contínua no Porto de Santos. Então, Luiz, obrigado por ter vindo e queria que você desse palavra a respeito disso. Todos os portos do mundo foram ou são em águas rasas. E a necessidade da dragagem é um fato que não é um privilégio do Porto de Santos. Então, a dragagem tem que ser encarada como uma solução para as profundidades, as baixas profundidades dos portos, de um modo geral. E não como um problema do porto. Não é problema, é solução. E essa solução passa pelo entendimento da dragagem em si, dos resultados da dragagem em si, da eficiência da dragagem, da forma com que é feita a dragagem e para que ela é feita, né? E o que se pretende efetivamente com a dragagem. Na realidade, vamos dizer, a dragagem em si, ela não tem nenhuma representatividade, não há como você ficar discutindo dragagem e vinculando esses serviços aos volumes simplesmente dragados. A finalidade da dragagem é prover o porto de profundidades adequadas à navegação. Portanto, o foco da dragagem tem que ser a profundidade alcançada no porto. Como ela vai ser executada e da forma mais eficiente a ser executada, é um outro contexto que tem que ser desvinculado do objetivo que o porto deve ter, que é a busca da profundidade desejada do canal de acesso, das áreas de evolução e dos berços de operação do navio. Então, a primeira coisa a ser verificado nesse aspecto, quando você desvincula as duas coisas, né, a profundidade em si e a operação e a eficiência da dragagem, de outro lado, você precisa ver que a eficiência da dragagem ela está vinculada ao que ela está retirando do porto em termos do fundo do canal, em termos de densidade ou de quantidade de sólidos que ela está transportando para fora do sistema. Na realidade, existe uma fórmula que define como a eficiência máxima da dragagem quando a densidade do solo que está sendo dragado ou do que existe no fundo do leito que está sendo dragado, a densidade do que está na cisterna devem ser os mais próximos possíveis. Ou seja, a draga tem que transportar praticamente aquilo que ela encontra no fundo. Só que, no caso dos solos finos, isso tem restrições, várias restrições. Segunda coisa é com o aspecto da camada possível de ser dragada. Uma draga, ela não tem condições de fazer uma redução de profundidades, de camadas de profundidades de 20 centímetros, 30 centímetros, eficientemente. Porque ela não tem condições de aprofundar a boca de dragagem e, com isso, aumentar a densidade do material que está sendo dragado. A dragagem passa por algumas
alguns enfoques técnicos da execução do serviço. Mas isso não pode ser, vamos dizer, objeto de um contrato direto com o porto ou com o governo, ou seja lá quem for. Isso tem que ser uma atitude, inclusive, de quem está prestando esse serviço, que tem que ver qual é a economicidade, qual é a efetividade, qual é a eficiência que ele vai poder atingir ao dragar mais profundo ou menos profundo. Então, vai existir uma profundidade tecnicamente definida que torna a dragagem mais eficiente. E, com isso, reduz significativamente, muito podemos dizer, o custo da dragagem. Bom, Luiz, perfeito. Queria que você falasse um pouco a respeito do overflow, explicasse o que significa e qual sua proposta para zerar esse tipo de atividade no serviço de dragagem aqui no Porto de Santos. É um processo de extravasamento da cisterna por cima, né, como se fosse pelo ladrão da cisterna, e ele deve ser praticado muito com os solos granulosos, de forma que, com o enchimento da cisterna, da mistura água e solo, o solo vai se depositando e um solo granuloso, ele pode ir expulsando a água, e, portanto, você tem um carregamento mais efetivo da cisterna. Então, só que, no caso do Porto de Santos, e no caso do Porto de Santos é específico, porque o solo é composto de finos, solos de silt, argila e areia muito fina. Então, esse overflow, você não deve ser feito, porque na medida que você está fazendo o overflow, como você faz um carregamento da cisterna por um sistema turbulento, ao você encher a cisterna e continuar insistindo com o depósito, com o bombeamento para dentro da cisterna, você está começando a jogar para fora da cisterna o material que praticamente você está dragando. Sobretudo, se você estiver fazendo, como acontece atualmente, com camadas mais reduzidas. Então, esse processo de overflow, sobretudo nas condições atuais, prejudica significativamente toda a produção da draga. Você tem uma produção menor, você prejudica, vamos dizer, o adensamento do material fino, porque você, ao fazer o overflow, você está despejando para fora o material mais fino, quer dizer, a parcela mais fina do material dragado. Portanto, vai demorar mais para sedimentar, para adensar no fundo, no leito do canal, e prejudicando futuras dragagens, porque você está com um material pouco denso no leito do canal. Então, o overflow, para fazer esse tipo de dragagem, é totalmente contraindicado. No entanto, vamos dizer, esses contratos que estão sendo feitos aí, prevêem um período de 40 minutos de overflow. Se você, ao invés de usar esses 40 minutos de overflow como a dragagem e o transporte do material, e sobretudo com a sobreprofundidade, você vai ter mais uma redução de custos, fazendo com que a economia no serviço de dragagem seja muito mais sensível. Bom, Luiz, diante desses desafios técnicos, qual a sua proposta para efetivar e aumentar a eficiência da dragagem do Porto de Santos? O que a gente já propôs, inclusive, é que a dragagem seja feita de uma forma contínua. Em primeiro lugar, para garantir, a longo prazo, as profundidades necessárias para a navegação. Então, o Porto de Santos não pode ficar sofrendo desses problemas, dessas soluções de continuidade na dragagem, porque isso é um prejuízo muito grande, não só para os usuários, mas como para a nação toda. Então, a dragagem deve ser de forma contínua, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
essa continuidade deve ser feita por uma empresa que tenha interesse de, inicialmente, assumir essa sobredragagem que eu tinha falado no começo. Isso significa um investimento. E se, na proposta que nós fizemos há alguns anos atrás, havia um lapso de tempo em que, 6 meses mais ou menos, em que a empresa que fosse, que vencesse um certame dessa natureza, primeiro tivesse o resultado físico concretizado, ou seja, o aprofundamento do canal para as cotas desejáveis à navegação. Por outro lado, se você imaginar, digamos, um custo atual para a dragagem nas condições atuais do Porto de Santos, com a movimentação atual, física atual do Porto de Santos, e vincular isso a uma tarifa para que fosse executado e pagasse a dragagem necessária, é evidente que, na medida em que você aumenta o volume, você pode ter um desconto dessas tarifas, desses valores tarifários. Porque o custo da dragagem, a menos que haja alguma coisa catastrófica, que haja uma necessidade de uma dragagem extraordinária ou qualquer coisa dessa natureza, o custo da dragagem vai ser o mesmo, com significativas reduções, como eu já tinha dito, com a sobredragagem e a não utilização do overflow. Então, se você fizer essas duas primeiras, digamos, técnicas de dragagem, se implantar essas duas técnicas de dragagem e permitir que a empresa opere e receba uma parcela da tabela, da tarifa 1, da tabela 1, não, ela tem condições de fazer uma dragagem cada vez mais barata do que a atual, porque você, por unidade de volume movimentado no porto. Portanto, eu acho que essa solução deveria ser buscada. Para isso, há necessidade de ter uma sequência, de ser uma empresa só que faça isso. É a mesma coisa de uma concessão, digamos, de uma ecovia, qualquer coisa dessa natureza, em que os valores que essa empresa aplica no leito carroçável, né, ou nas profundidades iniciais do canal, possam ser ressarcidas posteriormente com a continuidade da prestação desse serviço e a manutenção dessas condições que foram implantadas. Portanto, só com um contrato de longo prazo, estabelecendo metas possíveis de serem execuídas que sejam execuíveis e que resultem numa economia efetiva de dragagem, é que nós vamos ter a solução que a gente propugna já há muito tempo nisso tudo. Bom, estamos nos encaminhando para o fim desse painel do Web Summit e quero muito agradecer sua participação, Luiz. Adiciono muito conhecimento técnico aqui ao evento. E para suas considerações finais, gostaria que comentasse da importância da desvinculação política para que as suas propostas pudessem efetivamente serem realizadas. Bom, primeiro, você não consegue... Veja a situação da dragagem hoje em dia com relação à vinculação com o governo federal. Nós temos 2 contratos tecnicamente vigindo e não temos os serviços sendo executados. Então, o governo federal não consegue dar o dinamismo necessário
aos serviços portuários, a necessidade de que as soluções sejam encontradas pelo próprio porto. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, existe uma dificuldade grande que na época, quando eu estava justamente gerenciando o serviço de dragagem para a CEP, eu comentei, é que o Tribunal de Contas da União vê a sobredragagem como um serviço ou um pagamento de um serviço futuro. Isso foi nos passado por um dos técnicos, um dos engenheiros da própria CEP. Que então nós teríamos uma dificuldade de poder justificar isso para o Tribunal de Contas da União. Daí a impossibilidade de se fazer uma dragagem tecnicamente econômica e que resulte no que a gente está querendo há muito tempo aqui no Porto Santos. Então, a desvinculação política é fundamental e necessária para que todas as atividades que não sejam de Estado passem a ser exercidas pela economia privada ou com o espírito de uma economia privada. A própria Companhia Docas, como uma companhia mista, ela poderia ter uma visão empresarial privada, desde que as ações dessa Companhia Docas fossem diluídas. Não pode ficar vinculada só para o governo. Ela pode continuar como uma economia mista, mas aberta, de forma que todos os interessados possam participar do processo de administração da empresa. Legal. Foram dados vários recados aqui sobre a questão da dragagem, que é um dos assuntos mais quentes, mais polêmicos no setor portuário brasileiro. Aqui abaixo do vídeo, se você estiver na página do Web Summit, vai encontrar vários subsídios de conhecimento, gráficos, relatórios que estejam ligados aos assuntos que nós tratamos hoje. Então, até a próxima. Muito obrigado.